do canal da Matemática com a tia Nivânia. Estamos aqui de volta para dar continuidade aos nossos estudos. Nós estávamos trabalhando com o conjunto dos números racionais, não é isso, pessoal? E agora nós vamos para a adição algébrica de números racionais, tá? Agora nós vamos estudar a adição algébrica de dois ou mais números racionais. Vamos acompanhar as situações a seguir. E para não perdermos o costume, vamos começar a nossa aula com um desafio. Vamos lá, pessoal? Então, aqui estamos nós com o nosso desafio de hoje. Um número racional é expresso por... Está em uma expressão numérica, né? Essa expressão numérica ela está envolvendo números racionais, que já vimos em aulas anteriores que os números que pertencem aos racionais são os inteiros positivos, os zeros, inteiros negativos, os decimais, as frações e as dízimas periódicas, né? Aqui nós temos um mix desses números, ó. Temos uma fração, um número decimal e com as operações. Perguntamos: qual é o maior número inteiro menor que esse número? Eita, Nivânia! Agora, complicou, né? Já vai bugar minha cabeça. Não, vai não. O nosso objetivo aqui é desbugar, não é isso? Não foi o combinado das nossas aulas, pessoal? Vamos para as explicações, depois a gente volta e vamos conseguir resolver fácil esse desafio. Então, me acompanhem. Para compreendermos melhor esse conteúdo, nós vamos trabalhar com exemplos, resolvendo exemplos. Vamos para a prática, arregaçando as mangas, mãos à obra, né, galera? Primeiro exemplo diz assim, ó, calcular o valor da adição. Ah, aqui está fácil. O que é que nós temos aqui? Nós temos duas frações, uma está com sinal negativo, a outra está com sinal positivo. Agora a gente vai recordar os conceitos que começaram a aprender lá no ensino fundamental 1. E que agora a gente precisa rever, né? Que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Para resolver essa situação. Essa situação a gente vai ver. Temos fração onde os denominadores são diferentes. Estão somando e subtraindo em denominadores diferentes. O que é que a gente tem que fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum. O famoso MMC. Entre 8 e 10. Quem lembra? 8, 10, tracinho. Vamos lá. Quem é o menor número que dá para dividir o 8 e o 10 ao mesmo tempo? 2, né? 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Quem é o menor número primo que dá para dividir 4 ou 5? 2. 4 dividido por 2, 2. 5 não dá, repete. Novamente, a mesma pergunta, vamos dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. O 5 não dá, repete. Quando chega aqui no 1, a gente para. Quem é o menor número que a gente pode dividir o 5 dentre os primos? O 5, não é? 5 dividido por 5, 1. Parou. Então, para encontrarmos o menor múltiplo comum entre 8 e 10, a gente multiplica os resultados que nós encontramos. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Esse é o nosso MMC. Agora, o que é que a gente faz? Vem a dica de ouro. Vamos lá para as dicas. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos montar o nosso resultado. Colocamos aqui, ó, uma fração menos, repetir, uma fração, mais outra fração. O resultado que nós encontramos não foi 40? Colocamos aqui embaixo, 40. Agora, dividimos o MMC pelo denominador de cada fração e multiplicamos o resultado pelo respectivo numerador. Que é isso, Nivânia? O que é que a gente vai fazer? Não entendi nada, entendeu? Sim, ó. Nós vamos pegar o nosso resultado do MMC, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. A gente pode fazer assim, ó. Divide pelo de baixo, não é isso que a gente fala? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vamos. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 5, 25. Então, fica menos 25. 40, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 40 dividido por 10, 4. 4 vezes 3, 12. Pronto, já aqui, o denominador agora está comum.
Já dividimos pelo de baixo, já multiplicamos pelo de cima, agora nós vamos para uma próxima dica. Qual é a próxima dica? Eu vou colocar aqui abaixo. Para encontrar o resultado, mantemos o denominador comum e adicionamos os numeradores. Como assim mantemos o denominador comum? O denominador não é comum? É o mesmo para ambas as frações? Repetimos, a gente pode colocar na forma de uma única fração. E repetimos os numeradores, ó, menos 25 mais 12. Quando nós trabalhamos com operações com números inteiros, nós vimos que, ó, sinais diferentes, o que é que a gente faz? Subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, o denominador repete, vamos manter. E quanto é 25 menos 12? 13. E conservamos o sinal do maior módulo. O maior módulo é 25 e o sinal dele está negativo. Continua negativo. Outra dica que vale ouro, pessoal. A fração, nós sempre procuramos deixá-la na forma irredutível ou na forma simplificada. Menos 13 sobre 40, dá para simplificar? Não dá. Então, esse é o nosso resultado final. Ok? Vamos praticar, vamos para mais um exemplo. Segundo exemplo. Determine o valor da expressão. Olha aí, a expressão está crescendo, não é, pessoal? Novamente, quais são os números que nós temos aí? Nós temos fração e nós temos números inteiros. Mas nós temos o que também? Parênteses. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos eliminar esses parênteses, que a gente vai trabalhar com toda a expressão de uma vez só. Para eliminar os parênteses, vamos fazer o famoso jogo de sinal, não é isso? Então vamos, pessoal, me acompanha. Então vai ficar 1/3. A dica, se tem um menos antes do parênteses, ele vai mudar todos os sinais. Lembra que a gente disse, ó, se tem um menos, inverte. Então, ao invés de menos, vai ficar mais 1/2. E vai ficar menos 3/4. Se tem um mais antes do parênteses, a gente repete os sinais que estão dentro. Então, vai ficar menos 1 mais 5/6. Prontinho. Lembra que eu também disse que todo número inteiro, ele também é fracionário. Tem um gaiatinho escondido aqui embaixo. Quem é o gaiato que se esconde, pessoal? O 1, não é? Pronto, agora vamos observar quais operações nós temos. Nós temos adições e subtrações. Adição e subtração de fração. Vou olhar para os denominadores. São iguais ou diferentes? Diferentes. Então, temos que tirar novamente o famoso MC. Entre quem, nesse caso? Entre o 3, 2, 4, 1 não precisa, e o 6. Vamos me ajudar com o MMC, tá, galera? Vocês aí de casa e eu daqui. Menor número primo que dá para dividir, pessoal, o 2, né? Repete o 3. 2 dividido por 2, 1. Esse já fechou. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Menor número primo que dá para dividir novamente, o 2. 3 não dá, repete. 1 já foi. 2 dividido por 2, 1, já foi também. E o 3 repete, que não dá para dividir exato. Menor número primo que dá para dividir o 3 ou 3 é o próprio 3, que dá 1, 1, 1 e 1. Fechou? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC entre 3, 2, 4 e 6 é o nosso 12. A gente pode colocar na forma de um único traço e colocar o 12 embaixo. O que é que a gente vai fazer agora? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vamos nós. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 2, 6 vezes 1, 6. Menos 12 dividido por 4, 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 1, 12 vezes 1, 12. 12 dividido por 6, 2 vezes 5, 10. Lembra daquela dica? O que a gente vai fazer agora? Ó. Para encontrar o resultado, mantemos o denominador, ou seja, vamos repetir o denominador comum e vamos somar ou subtrair os numeradores. Não é isso? Vou deixar aqui para quem quiser relembrar. Desculpa aí o foco, pronto.
Mantendo o denominador, vamos manter o 12. Vamos somar todos os positivos. 4 mais 6, 10. 10 mais 10, 20. Somei os positivos, conservo o sinal de mais. Vamos somar os negativos, sinais iguais, soma e conserva o sinal. 9 mais 12, 21. E repete o sinal negativo. Não é isso? Agora, o que é que nós vamos fazer? Sinais diferentes. Repete o denominador, que é o 12. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior módulo. 21 menos 20, 1. E o maior módulo é 21, então vai ficar negativo. Dá para simplificar? Não, já está na forma irredutível. Então, esse é o nosso resultado final, né? Então, vamos para o nosso terceiro exemplo. No exemplo 3, nós vamos de situação problema. Observem. Cláudio, amigo de Geisa, está estudando em Oslo, capital da Noruega. Ontem eles conversaram pela internet e ela soube que a temperatura mínima na cidade de Oslo foi de menos 9,7 graus Celsius. E a temperatura máxima foi de menos 2,5 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura ontem em Oslo? E então, pessoal, como é que a gente faz para saber quanto essa temperatura variou? Sempre que esse tipo de situação, problema, ele é bem comum, inclusive em avaliações externas, não é verdade? Até em Olimpíadas também, né? É só uma pegadinha, mas não tem nada de tão complexo. Toda vida que ouvirmos falar em variação de temperatura, o que é que a gente faz? Nós pegamos a temperatura máxima e vamos subtrair da temperatura mínima. Na própria situação problema, ele já nos disse quem era a temperatura máxima. Ó, a temperatura máxima de menos 2,5 graus Celsius. Vamos ter cuidado com os sinais. Vamos recorrer aos nossos amigos. Quem são os nossos amigos nas operações? Os parênteses. Menos 2,5, né? E vamos subtrair a temperatura mínima. Ele também nos informou. A mínima foi de menos 9,7 graus Celsius. Menos 9,7. Pronto. E agora é só resolvermos. Para resolvermos, o que é que nós vamos fazer? Eliminar os parênteses. Então fica, não tem nenhum sinal aqui antes desse parêntese, repito, menos 2,5. Se tem um menos antes do parênteses, a gente inverte o sinal que está dentro. Então vai ficar mais 9,7. Pronto. Sinais diferentes, Nivânia, mas agora está diferente. A gente está com adição e subtração envolvendo números decimais, números com vírgula. Tudo bem, mas a regra de sinal é a mesma. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Não é verdade, pessoal? Vamos fazer a continha aqui do lado. Nós vamos subtrair 9,7 menos 2,5. Dica de ouro, vírgula abaixo de vírgula. Então, 7 menos 5, 2. 9 menos 2, 7. Vírgula abaixo de vírgula, fechou. Então, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Subtraímos, que deu 7,2. Quem é o maior módulo? É 2,5 ou 9,7? 9,7, que o sinal dele está positivo. Pronto. Então, esse é o nosso resultado. Qual é a pergunta do nosso problema? Qual foi a variação de temperatura ontem em Oslo? Então, você vai colocar a resposta. A variação de temperatura foi de 7,2 graus Celsius. Certinho? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Vamos para o nosso próximo exemplo, galera. Nosso próximo exemplo diz assim: o número decimal corresponde ao valor da expressão. Tá aqui a nossa expressão. Eita, tá aumentando, né, pessoal? O que a gente tem de novo aí, ó? Temos números decimais, temos adição e subtração, temos parênteses, temos colchete. E pergunta, que número é esse? E agora, o que é que nós vamos fazer? Passo número 1. Qual é, pessoal? Eliminar os parênteses. Vamos me ajudar, galerinha, todo mundo. Eliminando os parênteses. 1,6. Olha aqui, eu vou eliminar esse parênteses.
Tem um menos fora. Se tem um menos fora, inverte o sinal que está dentro. Então, vai ficar como? Mais 2,8. Mais, repete o colchete, que nós estamos eliminando agora quem? Os parênteses. 1,9. Então, tem um menos. Se tem um menos, ele muda todos os sinais que estão dentro do parênteses. Então, vai ficar mais 5,6. E vai ficar menos 8,1. Fechou o colchete, igual. Agora, o que é que nós vamos fazer? Já eliminamos o parênteses, agora nós vamos eliminar quem? O colchete. Então, vamos, eliminando o colchete. 1,6 mais 2,8. O foco tá um pouco ruim, pronto. Mais 2,8. Se tem um mais antes, repete todos os sinais que estão dentro. Então, vai ficar mais 1,9, mais 5,6, menos 8,1. Prontinho. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós temos sinais, não tem mais nenhum operador matemático, ou seja, não tem mais adição e nem subtração, não tem mais colchete nem parênteses. Agora, nós temos adições e subtrações. Para ninguém se confundir com os sinais, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos somar todos os positivos. Vou aqui destacar. Esse está positivo, esse está positivo, esse está positivo e esse está positivo. Vamos somar todos esses números positivos aí e repetir o sinal. Então, vamos comigo aqui do ladinho, ó. 1,6, 2,8, 1,9 e 5,6. Vamos me ajudar a somar, não é verdade? Cuidado quando forem somar, nós já somamos para adiantar aqui o serviço, né? Vírgula abaixo de vírgula, então obtivemos 11,9. 11,9 e, ó, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, o sinal conserva positivo. Menos 8,1. Então, vocês vão agora, ó, sinais diferentes, o que é que a gente faz? Subtrai, conserva o sinal do maior módulo, não é verdade? Vocês vão armar aqui do ladinho, ó, 11,9 menos 8,1. Lembra que é vírgula abaixo de vírgula? 8,1. Pronto, ó, vírgula abaixo de vírgula. Então, também já subtraímos, ó, só tenham cuidado para ficar vírgula abaixo de vírgula. 3,8 é o resultado da nossa subtração. Então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Quem é o maior módulo desses dois, pessoal? O 11,9, que está positivo. Então, o nosso resultado final também vai ser positivo, né? Não tem nada de tão novo, tem nada de complexo. Sigam o passo a passo, que ninguém vai se confundir com nada. E agora, vamos lá tentar resolver o nosso desafio? Agora ficou moleza. Vamos lá me ajudar? O nosso desafio tá aí, ó. Nós temos essa expressão algébrica, né, envolvendo apenas números naturais, uma expressão numérica, né? Então, nós temos parênteses, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, é eliminar os parênteses, não é verdade? Então, vai ficar 3/5. Cuidado, tem um menos antes do parêntese. Se tem um menos, ele inverte todos os sinais. Então, aqui vai ficar mais 0,5 e vai ficar menos 3/4. Se tem um mais antes do parênteses, a gente repete os sinais do jeito que estão. Então, vai ficar mais 0,1 e vai ficar menos 5/8. Agora, vocês podem observar que nós temos aí uma variação, uma variedade de números, né? Para que a gente possa resolver essa expressão numérica, esses números eles têm que estar de uma única forma. Como assim, tia Nivânia? Por exemplo, ó, nós temos fração e decimal. Ou todos ficam fracionários, ou todos ficam decimais. Como a maioria aqui, eles estão fracionários, então eu vou deixar esses 2 decimais na forma de fração. Tá, agora vem a dica, fica com a dica, segura, pessoal. A dica é, ó, temos 0,5 e 0,1. Todo número decimal, para a gente transformá-lo na forma de fração, ele se transforma em um número de base 10.
Como assim, Ivânia? Já que é uma fração, é um número de base 10. Acompanhado de quantos zeros eu coloco no denominador? A quantidade de casas que eu tenho após a vírgula. Se eu só tenho uma casa após a vírgula, eu só tenho um zero no denominador. Agora, nós temos quantos algarismos válidos aqui? O zero à esquerda vale alguma coisa, pessoal? Não, né? Então, temos apenas o 5. Então, 5 décimos. Da mesma forma, 0,1. Se é um número decimal, o nome já está dizendo decimal, é uma fração de base 10. Quantos zeros ficam no denominador? Quantas casas tem após a vírgula? Se eu só tenho uma casa após a vírgula, só tenho um zero no denominador. Se fossem duas casas após a vírgula, seriam duas casas no denominador, certo? O zero à esquerda não vale nada. Então, que é o único algarismo válido que nós temos aí? 1. Prontinho. Então, 0,5 é 5 sobre 10 e 0,1 é 1 sobre 10. Agora, vamos substituir lá na nossa expressão. Então, vai ficar 3 quintos mais 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10, menos 3 sobre 4, mais 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10, menos 5 sobre 8. Pronto. Adição e subtração de fração. Vou olhar para onde? Para os denominadores. São iguais ou diferentes? São diferentes. Então, nós temos que tirar o quê, pessoal? O MMC. Então, tá aí, tiramos o MMC entre 5. Nós temos 5, aqui o nosso 5, 10, 4, tá aqui o 4. O 10 não precisa repetir, porque nós já colocamos o 10, tá? Não faz diferença nenhuma, se você acrescentar também. E 8. MMC deu 40. Então, o que é que a gente faz? Coloca o denominador 40 aqui embaixo e fazemos aquela mágica. Qual é? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 40 dividido por 5, 8 vezes 3, 24. 40 dividido por 10, 4 vezes 5, 20. 40 dividido por 4, 10 vezes 3, 30. 40 dividido por 10, 4 vezes 1, 4. 40 dividido por 8, 5 vezes 5, 25. Pronto, nós temos agora um denominador comum e nós temos adições e subtrações. O que é que a gente vai fazer? Vamos repetir o denominador que é comum e vamos somar todos os positivos. 24 mais 20, 44, mais 4, 48. Soma e conserva o sinal positivo. Sinais, iguais, soma e conserva o sinal. 30 mais 25, 55. E o sinal vai ficar negativo, não é isso? Agora, sinais diferentes, o que a gente faz? Repete o denominador comum e subtrai, já que os sinais são diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior módulo. Então, mais 48 menos 55. Então, mais 48 menos 55 dá mais 7 sobre 40, não é verdade? Pronto. Aqui é o nosso resultado. Só que o nosso desafio, ele tem uma pergunta. Qual é o maior número inteiro menor que esse número? Então, ele me pergunta, quem é o maior número inteiro menor que esse número? Então, o número é 7 sobre 40. Ele está dizendo que tem que ser inteiro, não é verdade? Então, para que esse número fique, nós saibamos qual número inteiro ele vai se aproximar, o que a gente tem que fazer? Temos que dividir 7 por 40. Quando nós dividimos menos 7 sobre 40, então nós obtivemos quem? Menos, repete o sinal, né? 0,175. Então, ele diz qual é o maior número inteiro menor que esse número, ou seja, quem é o próximo número inteiro maior que esse número aqui? Então, menos 0, alguma coisa. Lá na reta dos números inteiros, depois do zero à esquerda, já que está negativo, o maior que ele é o menos 1. Esse é o resultado do nosso desafio, não é isso? Então, até a nossa próxima aula, tá? Fiquem com Deus e estudem, resolvam os exemplos, tá? Então, tchau, tchau, galerinha!